Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós já começamos o dia com um cenário não tão positivo para as bolsas asiáticas, que pode refletir aqui para o Brasil nos próximos dias, que foi por conta da divulgação da inflação da China. A China vive um momento diferente do resto do planeta Terra, enquanto o resto do planeta Terra está buscando combater a inflação, a China está buscando acelerar sua inflação. E ambos os dados de inflação que saem, que é a inflação ao consumidor, que é o CPI, e o PPI, que é a inflação ao produtor, ambos vieram desacelerando. E esse foi o detalhe principal que fez com que as bolsas asiáticas, a maioria, fechassem em queda hoje. E isso pode refletir aqui para o Brasil por conta de que o principal dado de inflação que se olha lá na China sempre é a inflação ao produtor. Por conta de que, lembramos que a China é basicamente a fábrica do mundo. E se ela é a fábrica do mundo e ela não está tendo inflação no preço da sua produção, isso mostra pra gente que o mundo está consumindo menos dela. Se o mundo está consumindo menos, ela não consegue se reacelerar, como é o principal objetivo da economia chinesa nesse ano, né? Lembrando que ela vem dando estímulos cada vez mais, e essa é a esperança que as commodities, muito voltado para o petróleo e o minério de ferro, estão se apegando no cenário atual. A gente está tendo agora, durante a madrugada, o petróleo subindo, mesmo com essa perspectiva de desaceleração da China, e o minério de ferro também subiu expressivamente, muito nesse raciocínio de que se a China não está conseguindo inflação, ela está precisando de mais estímulos e o governo não vai deixar isso cair e vai gerar mais estímulos. Se o governo gera mais estímulos, automaticamente ele vai impulsionar artificialmente mais consumo de commodities pelo cenário da China. Por isso, o raciocínio em cima da valorização ou desvalorização das commodities está sendo diferente do que é o habitual, né? Por conta de que a China não vai deixar com que sua economia caia sem fazer nada. E o reflexo que a China tem para a gente aqui no Brasil é relativamente simples. Quanto mais ela incentivar a economia, quanto mais ela crescer, mais ela vai consumir do Brasil e melhor é para o Brasil. A base é essa. E já falando do cenário brasileiro aqui, ontem nós tivemos a aprovação no Senado da reforma tributária. Basicamente, eles tiveram que acatar 6 novas emendas para poder aprovar, e entre elas as principais são uma trava para barrar aumento de carga tributária e a obrigatoriedade da revisão a cada 5 anos das exceções que beneficiam vários setores. É uma lista imensa de setores que foram beneficiados e a emenda exige que a cada 5 anos essas exceções sejam revisadas. A base é isso. E agora essa reforma volta para aprovação na Câmara e, basicamente, depois disso vai para a sanção presidencial. Esse é o caminho. Hoje também nós vamos ter aí balanços da Petrobras e do Bradesco e de mais outras 14 empresas aqui no Brasil. Então isso pode agitar os mercados, né? Além desse cenário político aí que cada passo que é dado pode refletir nas bolsas ao longo do dia. Para a Europa, nós tivemos as bolsas mais mistas durante a madrugada, só que agora de manhã elas realmente se impulsionaram mais, estão mais voltadas para um cenário bem positivo, muito voltado à divulgação de vários balanços lá na Europa, que alguns vieram bem bons e estão impulsionando as bolsas por lá. Outro fato relevante que aconteceu lá na Europa é que o Andrew Bailey, que é o presidente do BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, ele veio a público falar que ainda é cedo para o Reino Unido falar em corte de juros, mesmo eles tendo mantido as taxas inalteradas já por 2 reuniões. Então ele não está vendo nada de cortes de juros a princípio. Então, basicamente, isso não faz preço hoje, mas é bom a gente acompanhando a fala de cada presidente do Banco Central. E já falando neles, hoje o Powell volta a falar em público, hoje vai ser às 14 horas. Ontem ele não falou nada sobre política monetária, ele só falou que os economistas do Fed lá, eles precisam olhar além dos modelos de previsão matemáticas que eles fazem para poder decidir a política monetária. Mas hoje o mercado vai ficar de olho novamente, e se ele falar alguma coisa, com certeza vai mexer para a gente aqui no Brasil. A princípio, hoje a gente tem um cenário neutro para as bolsas e para o dólar, nada de muito expressivo aqui hoje. Uma das coisas que pode refletir negativamente para a gente aqui é o cenário asiático, mas a princípio nada de relevante.